E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir agora ao jogo verão. O Satoru Gojo destrói Sukuna e sua expansão de domínio. Mais uma análise aí do capítulo 226 de Jujutsu Kaisen. Dessa vez é do canal do Bruno Bandeira, que vocês sempre pedem bastante pra gente trazer. Verdade. Então a gente vai ficar com esses dois canais aí, trazendo as análises para vocês, beleza? E se caso vocês quiserem também de outros canais, indicam pra gente, por favor, comenta aí. E sempre comenta, você é Team Satoru ou Team Sukuna, exato, a gente quer saber. Lembrando também que o que acontece, hoje, 1h15, tem live lá no nosso canal de games, beleza? Casalzinho Games, ou o link na descrição, você já tem acesso ao nosso canal. A gente tá jogando Resident Evil. E à noite tem live normal lá na Roxinha, beleza? E vamos lá porque o sufoco tá grande. Ontem a gente quase se mandou porque o bagulho tava ficando doido. Então vamos lá porque é uma loucura só. Verdade, meus amigos. Então bora pro vídeo. Bora! Satoru Gojo permanece de pé depois de ter o seu pescoço cortado pelo Sukuna, e temos um verdadeiro banho de sangue nesse capítulo, com Sukuna usando toda a vantagem da sua expansão de domínio. Mas o feiticeiro mais forte da atualidade resiste a absolutamente tudo e surpreende Sukuna, quebrando o Santuário Malevolente, voltando a equilibrar o jogo no capítulo 226 de Jujutsu Kaisen, galera. Reviravolta atrás de reviravolta. Cada capítulo termina alegrando um lado da torcida de Jujutsu Kaisen e eu tô adorando essa dinâmica. Esse foi mais um capítulo recheado de cenas de batalha e informações que a gente vai procurar sempre simplificar e explicar da melhor maneira possível pra vocês, beleza? Quem já for de casa pode chegar deixando o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo logo de cara. E se você não for e quiser ajudar na expansão desse canal e quiser ficar por dentro de tudo sobre os últimos acontecimentos do mangá de Jujutsu Kaisen, lembra de conferir a sua inscrição no canal e de ativar o sininho, galera. Deixa o sininho ativado pra sempre saber quando tiver vídeo novo e já poder vir correndo assistir, combinado? Primeiro sobre a gravidade do corte do Sukuna tendo cortado o pescoço do Gojo. Será que esse foi um corte meramente superficial ou um corte que chegou de fato a degolar a cabeça do Gojo? Eu não acho que foi um golpe que chegou realmente a cortar, decepar completamente a cabeça dele. Primeiro porque, se esse fosse o caso, isso teria sido evidenciado de uma maneira mais clara, acredito eu, e também seria um pouco mais complicado da gente ver o Gojo, depois de ter a cabeça separada do seu corpo, dando um comando através do seu cérebro para que ele usasse a técnica amaldiçoada reversa para conseguir se curar. Então eu não acho que esse seja o caso, mas ao mesmo tempo claramente não foi um corte tão superficial assim. Sim, foi muito arriscado para ele, mas nada que não pudesse ser resolvido com o uso da técnica amaldiçoada reversa, que teve um destaque, teve um papel muito importante ao longo de todo esse capítulo. Então vamos tocar bastante nesse conceito. Vemos então o Choso, o Hajime e o Higuruma falando sobre a possibilidade do Gojo fugir da área de alcance do domínio do Sukuna usando do seu teletransporte como uma alternativa. E essa é uma habilidade do Gojo sobre esse teletransporte que sempre foi uma grande incógnita e dividiu certas opiniões entre as pessoas se o Gojo ele teria realmente uma habilidade de teletransporte ou não, sabe? E essa habilidade foi finalmente explicada pra gente através do Higuruma nesse capítulo, explicando que o tal teletransporte do Gojo nada mais é do que a compressão do espaço usando da sua técnica do ilimitado. E pelo que deu a entender, não é como se o Gojo ele conseguisse literalmente se teletransportar, mas sim como se, por exemplo, ele conseguisse usar o azul, que é o seu poder de atração, em um determinado ponto e ele conseguisse se puxar dessa forma e dessa forma ele se movesse cada vez mais rápido e ele conseguisse dar essa impressão de que ele estaria se teletransportando. E é dito pra gente em sequência que o Gojo ele não poderia fazer isso, já que logo depois dele ter o seu domínio quebrado, o Gojo ficou temporariamente impossibilitado de usar as suas técnicas. E explicando essa parte pra vocês, isso não foi uma consequência das ações das habilidades do Sukuna, por exemplo. Na verdade, essa é uma regra que foi explicada no capítulo 179, que quando um feiticeiro usa a sua expansão de domínio, logo em seguida as suas técnicas
ficam instáveis e esgotadas, como se o feiticeiro sofresse uma espécie de burnout temporário. E isso aconteceu com a Uro no capítulo 179, e agora vimos que isso também se aplica ao Gojo, mesmo ele tendo um maior refinamento no gasto de energia e podendo usar, inclusive, a sua expansão de domínio várias vezes no mesmo dia. Isso também se aplica ao feiticeiro mais forte. Voltando à batalha, Sukuna lança uma sequência absurda de cortes, galera. Que página! Essa foi uma das páginas mais absurdas desse mangá, onde a gente vê os olhos do Gojo ali, nos pequenos closes, sendo cortados também, ele ficando literalmente cego temporariamente, o que parece ter sido também o seu braço esquerdo, tendo sido completamente arrancado naquela página, naquele frame maior, a gente vendo uma porrada de sangue escorrendo ali, a gente pode ver uma enxurrada de sangue escorrendo e caindo ali no chão. Então foi uma página completamente absurda, mas ao mesmo tempo a gente vê o homem de pé e a seguinte frase: assim, ainda bem, em termos de eficiência em técnicas Jujutsu, eu sou infinitamente melhor. E algumas pessoas podem ter ficado na dúvida se essa frase teria saído do próprio Sukuna ou do Satoru Gojo, mas como o início da fala se dá ali exatamente saindo da boca do Satoru Gojo, a gente compreende que ela foi inteiramente dita por ele, ou seja, o que ele se refere nesse momento é o fato dele ter um aproveitamento, né, um otimismo, um refinamento melhor no gasto da sua energia amaldiçoada, que a gente já vem aqui, que a gente já tá cansado de saber. Só que o Gojo também não é trouxa, né? Ele não vai ficar recebendo uma porrada de corte ad infinitum sem fazer nada. Então sim, o Gojo ele usa da estratégia de tentar meter o pé dali para tentar fugir da área de alcance da expansão do Sukuna, mas o Sukuna responde indo atrás dele e os dois saem no braço. Detalhe pro rosto do Gojo nesse frame que parece um breu completo de tanto sangue que tem saído da cara dele. Em sequência, o Gojo ele tenta aplicar um soco no Sukuna, mas acaba errando. O Sukuna ele responde prendendo a perna do Gojo e o Gojo erra o soco no Sukuna mais uma vez. Mas o Sukuna ainda assim o elogia, dizendo como ele conseguiu suportar o acerto garantido de todos aqueles cortes da sua expansão e como ele se move muito bem, mesmo considerando que ele está usando ao máximo da sua técnica reversa para se curar. Voltando agora aos telespectadores, vemos o Itadori e companhia observando que o centro da expansão de domínio do Sukuna não é o próprio Sukuna, mas sim o santuário, o templo que reside dentro do santuário malevolente. Então, eles se perguntam o que aconteceria caso o santuário fosse destruído, aquele templo fosse destruído. Só que o Itadori diz que normalmente as coisas que são materializadas dentro de uma expansão não possuem um significado especial. Então esse talvez fosse o caso do santuário, aquilo nada mais fosse do que um mero enfeite. A Mei Mei depois até ressalta que se realmente fizesse sentido o santuário ele ser destruído, o Gojo, com a sua percepção altamente refinada por causa dos 6 olhos, já teria percebido isso e tentado destruir se esse fosse o caso. Só que o que ela não sabia é que ele sim já estava levando isso em consideração e esse sim era o caso. Ele só precisava de um tempo a mais para conseguir se preparar. Vemos então o Gojo respondendo ao Sukuna usando o novo estilo das sombras, domínio simples. Primeiro, galera, esse nome, novo estilo das sombras, não tem literalmente nada a ver com a técnica inata do Megumi, por exemplo, das 10 sombras, que hoje o Sukuna também tem posse. Não tem nada a ver com isso, é só o nome que é pronunciado quando alguém ativa o seu domínio simples. Então, vemos que o Gojo sempre soube usar do domínio simples, só que é mencionado, é ressaltado pelos alunos que ele ao mesmo tempo nunca soube ensinar isso aos outros, pelo fato de várias dessas técnicas que ele consegue aprender, elas soam extremamente naturais para ele. Ele possui um nível de aprendizado extremamente refinado também por conta dos 6 olhos que ele possui, então para ele é muito fácil. Então, como acaba
sendo extremamente fácil para ele aprender determinadas técnicas, ele nem sequer consegue ensinar um método que funcione para pessoas comuns. Gojo então usa do seu domínio simples para anular os efeitos do acerto garantido dos cortes do Sukuna dentro daquela pequena área e aproveita esse meio tempo para se curar com a técnica reversa. Só que o que acontece é que quando a expansão do oponente é muito poderosa, e esse é o caso do Sukuna, o seu domínio simples só consegue te proteger por algum tempo, e depois esse domínio simples começa a se quebrar. Isso aconteceu com a Yuki quando ela enfrentou o Kenjaku e acabou sendo derrotada por conta disso. Então o domínio simples do Gojo começa a se quebrar e ele volta a ser cortado novamente. Mas logo depois ele ativa outro domínio simples, só que agora, vendo que o seu domínio simples dura muito pouco tempo e sabendo disso, dessa segunda vez ele decide mudar a estratégia. Dessa vez, o Gojo não usa a técnica reversa para se curar. O Yuta até cogita que talvez o Gojo tenha finalmente ficado sem energia, mas ele mesmo confia que isso seria impossível mesmo nessa circunstância. E até o outro cara, ele até ressalta, né, que usar a técnica reversa ao máximo assim gasta mais que o dobro de energia amaldiçoada. Então faria sentido eles começarem a duvidar se o Gojo realmente não estaria chegando no seu limite. E essa é uma dúvida que a gente mesmo também consegue ter junto dos personagens, já que a gente também não sabe, a gente fica nessa dúvida se o Gojo ele vai realmente resistir até o final, o combustível dele não vai acabar até o final, ou se ele pode realmente em algum momento durante essa batalha realmente chegar ao fim, ou pelo menos próximo do fim. Mas explicando o que foi dito aqui nessa parte, né, sobre a técnica reversa gastar cerca de o dobro de energia amaldiçoada, isso se dá pelo fato de como a própria técnica amaldiçoada reversa funciona. A gente sabe, né, que a energia amaldiçoada como base, ela é naturalmente maligna, naturalmente negativa e destrutiva, e para a criação da técnica reversa, o que um feiticeiro precisa fazer? Ele precisa unir duas massas de energia amaldiçoada e multiplicá-las. E assim como existe a regra da multiplicação, onde menos com menos dá mais, quando você multiplica duas massas de energia amaldiçoada que são naturalmente negativas, malignas e destrutivas, você une elas, você multiplica elas e dessa forma você cria uma energia positiva, uma energia que constrói, uma energia que serve para cura. É por isso que ela gasta o dobro da energia amaldiçoada, porque para você usar ela, você precisa multiplicar duas massas de energia amaldiçoadas comuns. Seguindo, vemos uma página extremamente dramática e simples, inclusive, do Gojo sendo cortado no pescoço e no rosto mais uma vez, só que agora com a fala: Satoru Gojo vai perder, só pra fazer aquele drama, né? Só que é nesse momento, é justamente a partir desse ponto que começa a reviravolta. O Gojo, ele parte pro abraço, literalmente, e monta no Sukuna, galera. Nessa hora eu já fiquei, ih, qual foi, meu irmão? O professor querendo dar em cima do estudante. Se eu fosse o Sukuna, eu já mandava essa. Qual foi, meu irmão? Vou te denunciar. Qual foi, Peppa? Qual a parada? O que foi? Mas a grande sacada foi o Gojo, além de conseguir surpreender o Sukuna dessa forma, foi ter feito ele ficar extremamente próximo do Sukuna para que o Sukuna não ousasse usar a sua própria técnica da expansão de domínio, dos cortes da expansão de domínio em direção a eles, já que o Satoru Gojo estaria ali literalmente face a face com o próprio Sukuna, que poderia acabar recebendo também aqueles golpes. Claro, o Sukuna ele também pode se regenerar, só que naquele momento, né, ele cometeu aquele vacilo, ele foi sim surpreendido e isso já foi o suficiente para o Satoru Gojo começar a arquitetar o plano dele. Nesse momento, Gojo aponta o dedo na cara do Sukuna e Yuta explica que o Gojo parou de usar a sua técnica reversa para se curar, não porque ele tinha ficado sem energia, mas sim para poder focar a sua técnica reversa em recuperar as suas técnicas, em especial o vermelho, que é um poder que usa justamente da técnica reversa como base para inverter o polo gravitacional e criar um poder de repelir.
Como a gente explicou, a base da criação da técnica reversa, usando da multiplicação de duas massas de energia amaldiçoada para criar uma energia positiva, é dessa forma que o Satoru Gojo ele consegue usar a base da sua técnica, que é o poder da atração, para conseguir criar dessa mesma forma um poder de repelir, com efeito justamente contrário. Satoru Gojo então usa o seu brilho vermelho e explode o Sukuna para dentro do santuário, causando um dano gravíssimo nos dois, e finaliza voltando a se regenerar com a técnica reversa e dizendo: eu tô um trapo mesmo. Porra, cara, não tem como, galera. Pô, não tem como o negócio. O Gege, ele faz de propósito isso, ele sabe que vai dar treta, ele sabe que o pessoal vai cair na pilha, mas ele faz mesmo assim, ó, que safado que ele é. Mas a grande pergunta que a gente precisa se fazer é se, com o templo do santuário sendo destruído nesse capítulo, isso vai ser o suficiente para que o santuário, a expansão de domínio do Sukuna, seja cancelada. Essa é a principal dúvida que inclusive foi levantada dentro do próprio capítulo e que foi explorada pelo próprio Satoru Gojo. Talvez o Satoru Gojo já tivesse percebido que realmente aquele templo era uma peça fundamental na existência do santuário malevolente, né, da expansão de domínio, para que ele pudesse continuar existindo, e aproveitou, meu amigo, para jogar o Sukuna em direção ao próprio templo, assim, quem sabe, danificando, afetando parcialmente ou quem sabe completamente a existência da expansão de domínio do Sukuna. E se isso se comprovar como verdade, isso significa que ele ter feito a sua expansão de forma que isso fizesse com que as pessoas pudessem fugir da sua expansão como uma forma de desvantagem para ele, mas dessa forma ampliando o alcance da sua expansão, a segunda regra da sua expansão de domínio seria a existência de um templo físico que pudesse ser destruído. Dessa forma, isso faria com que, mais uma vez, o Sukuna ele tivesse uma desvantagem para si, dando esse alvo para o seu inimigo, mas ao mesmo tempo também amplificando ainda mais o alcance e o poder da sua própria expansão. Vamos ver se isso vai se confirmar como verdadeiro ou não no capítulo que vem, que não vai ser semana que vem, mas a gente vai continuar cobrindo os últimos acontecimentos do mangá de Jujutsu nesse canal, galera. Eu quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários, e se você ainda tá perdido em tudo que tá acontecendo, como sempre, eu recomendo você assistir os últimos vídeos de Jujutsu que eu postei aqui no canal, que vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir e entender um pouco mais tudo que tá acontecendo nesse momento atual do mangá de Jujutsu, beleza? Até a próxima, tchau! Caraca, muito legal, velho. Tá sendo muito da hora de acompanhar o mangá, e através das análises é legal porque eles trazem bem completo, assim, né? Eles explicam as técnicas, né? Dão as teorias também. E esse abraço que o Satoru dá no Sukuna, mano, pra mim, olha... Só que ele foi muito inteligente, né? Sim, porque ele era a única opção dele fazer isso, porque, como ele disse, ele sabia que o Sukuna não ia atacar, ele não é burro de atacar ele mesmo. Exato. E na hora lá que ele aponta lá, ele só puf. Nossa, mano do céu, muito da hora, velho. Você tá Mas, doido. mano, eu não sabia que o Satoru era lá ele. Logo deu um abração no Sukuna. Ou se não, sabe o que aconteceu? O Gojo tava carente. Foi atacado tanto que ele ficou carente, né? Ficou carente, falou: preciso de um abraço. Tô sendo arregaçado. Olha os fãs do Satoru. Ô, cuidado, Satoru. Ô, paz e amor, não, Satoru é brabo. Gente, eu gosto tanto dos dois que eu não consigo ter uma torcida. Sério, eu tô bem. Eu também dividida. agora eu tô meio Pra mim é velho. uma luta que, tipo, eu queria tanto que eu não sei, chegou agora, eu não sei pra quem torcer. Eu só consigo mesmo, tipo assim, prestigiar a luta, sabe? Prestigiar a luta, então aquela é isso. parte que o Sukuna fala que ele tá indignado com o Satoru, porque mesmo ele ter regaçado, o Satoru ainda tava lutando com ele. Exato. Tipo, então o cara, o Sukuna, surpreso, meus amigos, tá surpreso. ele é zica, mas mesmo assim ele tá surpreso, tipo, com o pé atrás falando: caraca, mano, eu acho Homem é melhor brabo, eu já homem é brabo. finalizar direto, porque Exato. se um cara tiver uma oportunidade, ele vai me deitar. Verdade. Mas, meus amigos, mano, até agora o que tá me mostrando é que o Sukuna tá superior demais. Bom, tá só no começo. Eu acho que tem muita coisa ainda pra ser mostrada da Também luta. é. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí pra gente o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo.